vamos falar do maior de Los Angeles, com certeza, né? Pelo menos no recorte temporal de agora, né? A gente for ver quem está melhor na temporada agora, no retrospecto das últimas 8 partidas, o Clippers é maior que o Los Angeles Lakers. Aí na história a gente pode discutir depois e tudo mais, mas quando a gente faz esse corte temporal aí das últimas 8 partidas, o Los Angeles Clippers leva essa baita vantagem, né? Já que resolveram esquentar os motores por lá. Se tava tudo ali meio, parece que não vai, sei lá que se vai dar certo, James Harden vai, não vai. Não... Bom, a gente ficou aqui falando, eu avisei que não vai dar certo, esse time só decepciona, Kawhi Leonard e Paul George não fazem mais nada, pô, é um time que é bom, mas não consegue... Parece que eles ouviram as nossas reclamações e resolveram agir, né? E aí esse time aí então parte para a 8ª vitória seguida, com a última vitória em cima do Pacers, emocionante, eletrizante, com o James Harden acertando uma bola de 3 ali, sensacional. O time do Clippers vai se candidatando, quem sabe, a um dos pleiteadores aí de um mando de quadra, talvez, ou de uma vaga direta para os playoffs. Se a gente estava duvidando que eles disputariam até o play-in, esse time já começa a surpreender. Boa noite Anderson, boa noite Renan e os amigos aqui. Vou começar falando de Los Angeles Clippers. É uma surpresa, porque eu imaginava que o Los Angeles Clippers, se fosse chegar nesse nível, fosse demorar muito mais, né? Nós estamos aí com 26 jogos na temporada, o Los Angeles Clippers tem 26 jogos nessa temporada, são 16 vitórias e 10 derrotas, né? Eu e o Renan descemos a lenha aqui, para não falar outra palavra, né? E principalmente nessa sequência de 8 vitórias, que não é uma sequência qualquer, mostra que nesse momento nós estamos errados, né? Não sei se até o final da temporada isso vai se sustentar. Nós temos inúmeros exemplos ao longo dos anos aí, que a gente cobre o podcast, ou até mesmo de antes da gente cobrir o podcast, de times que tiveram sequências iguais a esta, ou mesmo um pouco maiores, e não quis dizer nada com nada, tá? Eu vou lembrar de uma sequência aqui, o Cleveland Cavaliers, reformulado depois da saída de Kyrie Irving, que tinha Isaiah Thomas, que tinha Dwayne Wade, que tinha Derrick Rose, que tinha Jay Crowder, e que foi desmantelado, né? Vamos ver, foi destruído na trade deadline, e todos esses caras que eu falei aqui foram embora, né? Teve uma sequência de 15 vitórias em 16 jogos, ali no período de novembro a dezembro de 2017, que esse time era o time 17-18. Eu lembro bem porque foi o time que foi o primeiro time que eu assisti em loco, né? Esse Cleveland Cavaliers, desse pessoal aí. E aí depois desandou a perder e não deu mais nada certo. Na época ali estava próximo da liderança da Conferência Leste, enfim. Parecia que tudo caminhava bem e daria certo, né? Com esse monte de estrelas, alguns já com idade mais avançada, mas não deu nada certo. Então, eu gosto de citar esse exemplo, né? O Fábio Balaciano, querido Fábio, sempre citava essa frase, né? Qualquer time consegue ter uma boa semana na NBA, né? Então, claro que 8 jogos é mais do que uma semana, mas é isso. Agora, se a gente olhar, né, para o que eu analisei aqui, o time, quando o Harden chegou, perdeu os 5 primeiros jogos, né? Ele já jogou 21 jogos, né? Então, ele perdeu aí os 5 primeiros, né? Chegou aí depois. Assim que ele chegou, foram 5 derrotas seguidas, né? Depois o time foi se encontrando e hoje se encontra com 8 vitórias seguidas, né? E James Harden é papel importante disso, cara. Digo isso porque ele tá com 44% na bola de 3 e 1 ou 2 jogos atrás ele meteu 8 bolas de 3, coisa que não acontecia desde 2019. 2019 ainda era um ano em que o Harden estava próximo do seu auge, né? O Harden que foi muito bem nos anos de Houston, né? Mas desde que foi para o Brooklyn Nets nunca mais conseguiu executar o mesmo basquete. Então, nesse período, a gente tem visto o James Harden muito efetivo, né? E assim, se a gente olhar para o time, né? A gente falou muito isso naquele episódio que a gente não falou bem do Clippers, né, Renan? Se a gente olhar para o time titular, por exemplo, que conta com Harden, Terrence Mann, Paul George, Kawhi Leonard e Zubac, são 5 titulares muito bons, muito bons. O jogador de menos expressão aí é o Zubac,
que é um pivô à moda antiga, mas que faz muito bem o trabalho sujo, defende muito bem no garrafão, pega rebote ofensivo, faz muito pick and roll para esses jogadores que gostam de jogar no pick and roll. Então é um time interessante, cara. É um time que tem 5 titulares muito bons. E que tem 3 caras que vêm do banco de reservas, 2 eu diria principalmente, Norman Powell e o Russell Westbrook, que depois que o Harden chegou foi para o banco de reservas, né, a pedido dele mesmo, que são interessantes, né? A gente falava muito isso, né? Mas vocês só metiam o pau no Russell Westbrook. Não, o Russell Westbrook, para aquele Los Angeles Lakers, era um jogador de pouca utilidade, né? O Lakers já tinha o LeBron James, que tem um estilo de jogo parecido, era um time que não tinha arremessadores, né? Diferente de agora, o Clippers é o 3º melhor em aproveitamento de 3 pontos, tá? O Renan, 16-10, que é a campanha do Clippers hoje, ela chega a ser decepcionante pelo elenco que foi montado ou ela chega a ser surpreendente porque parece que agora vai? Então, qual que é a visão de quem chega agora para ver um 16-10 de um time que tem tantas estrelas assim? Eu acho que é animador, né? Você olhar o retrospecto e você ver como esse time está na temporada, é animador. Das últimas 10 partidas, ganhou 9 e perdeu uma, né? A gente fala dessa corrida de 8 vitórias, mas nas últimas 10 partidas tem 9 vitórias e apenas uma derrota. Então, tem um retrospecto, um corte, como eu disse no começo aqui brincando, tem um corte temporal pequeno, né, de 10 partidas, mas que vai se traduzir em 3 semanas, mais ou menos, 2, 3 semanas, que 3 semanas, vamos completar aqui, de bom basquete, pelo menos. Tem vencido, tem se colocado entre os primeiros, está empatado em pontos, só para trazer aqui, com o Sacramento Kings, com o Dallas Mavericks. Tem ali uma diferença para o Sacramento, né, de um jogo, por isso que o Sacramento está na frente. Então está praticamente empatado na 4ª posição. Cara, é animador. Eu acho que se você chega agora e olha o que tem acontecido, é animador com o time do Clippers. O André pode me falar melhor se ele recordar, senão acho que vai ser difícil a gente puxar, mas a gente lembra que no início da temporada tinha um negócio do plus-minus do time do Clippers tá horrível com o Harden em quadra, e se a gente puxar desses últimos 10 jogos, a gente vai ver que esse plus-minus tá lá para cima com o Harden em quadra justamente por isso. Ele serve de um dos termômetros desse time, né? Se encaixou melhor, tem jogado melhor, tem tido melhores números. O André destacou acerto de 3 pontos dele está em 44%. Se eu não me engano, a gente puxou esse número quando a gente falou mal do Clippers aqui, e estava ali entre 35 e 36, salvo engano. Sim. Então, olha o tamanho do aproveitamento que ele tem agora do perímetro, e o que isso pode se transformar em pontuação e para uma guinada do time. O André falou aí, né, que todo time pode ter uma semana boa, frase do nosso Fábio Balaciano. Eu acho que assim, o Clippers, apesar de o corte temporal ser pequeno, se ele está com 16-10 e ele tem, nas últimas 10 partidas, 9 vitórias e uma derrota, isso significa que antes das últimas 10 partidas, ele tinha 9 vitórias e acho que 10 derrotas, uma coisa assim, e 9... Desculpa, vamos fazer a conta de novo. Ele tinha 6 vitórias e 9 derrotas. Você vai tirar 9 de 16, né? Você vai ficar com 5, e de 10... 7. Era isso. 7 e 9. 7 e 9, isso. Ele estava com 7 e 9, corrigindo aqui isso. Agora, fazendo a conta certa. Isso. Então, assim, se você pega das 10 para trás, olha como estava o time, com menos vitórias do que derrotas, e agora com mais vitórias, quase, entre aspas, o dobro de vitórias. Então, é um corte temporal ainda, a gente ainda precisa ter um certo olho em cima, porque esse time já mostrou muitas vezes que pode convencer e não convence, não com o James Harden no time, né, porque é recente, é dessa temporada, mas de outras temporadas, mas é um time coeso, é um time bom, a gente apontou isso aqui, que os 5 iniciais jogariam fácil em qualquer time da NBA. André puxou aqui para o Zubat, estou com ele, é um cara que é um pivôzão à moda antiga, mas
tá ali, né? Sabe muito bem, ele é mais atlético, um pouco mais novo, consegue defender bem, sabe se posicionar legal. Então, acho que isso é importante. Assim, uma coisa que eu queria observar é que esse time tem funcionado, né? Mas com muito ISO, né? Que eles chamam, né? Que é o isolation, jogadas isoladas, né? Você olha para a estatística de assistências, o Clippers é o 22º, ou seja, o 8º time que menos dá assistências. Então, assim, o James Harden tem muito aquela bola clássica, né? Que tá voltando a cair, o step back e arremessa de 3, o Kawhi Leonard joga muito a isolation também, o Paul George também. Então é difícil, né, um time como esse realmente, como eu posso dizer, compartilhar, né, passar mais a bola. Acho que o Golden State é exceção. Quando o time que tinha 3, 4 estrelas ali na época do Durant, e ainda assim era o time que mais rodava a bola no ataque. Então acho que o Clippers segue bem a risca, mas é um ponto a ser observado, né? Muitas vezes o dia que a bola não está caindo, né, você movimentar pouco, né, você fazer mais a isolation, talvez não funcione tanto. E dos 5 titulares, né, a gente tem mais o Westbrook e o Norman Powell vindo do banco e o Daniel Theis. Então são 8 jogadores que assim estão com uma carga alta, uma minutagem alta. Isso é um fator preocupante para uma temporada longa, principalmente se a gente olhar para jogadores como Kawhi Leonard e Paul George, que tem um histórico de lesão muito alto, né? Então eu ficaria de olho nisso. Acho que não é secar o Clippers aqui, muito pelo contrário. Acho que é legal, né, ter um time com várias estrelas assim e que jogue um basquete bonito, né? Mas é isso, cara. Acho que tem que ficar esperto nessa questão. Então, eu queria pontuar isso também, né? Uma vez que é um time que tem aí bastante utilização dos seus 8 principais jogadores. Acho que a maioria dos times realmente vai ter uma rotação mais confiável de 8 jogadores. Mas você sempre tem um nono, um décimo, né? Você sempre tem outros jogadores participando mais. E o Clippers, principalmente nessa sequência, tem usado bastante esses 8 jogadores, né? Então, a minutagem alta é algo que a gente sempre fica de olho numa temporada longa, igual a NBA, né? Eu acho que é isso. A gente tá um pouco impressionado com essa guinada, mas eu acho que esse time tende a baixar um pouco essa animação toda e jogar um basquete um pouco mais linear, não tão ativo, com tantas vitórias seguidas, mas eu tendo a acreditar que esse time mais assentado deve melhorar, deve buscar alternativas de um jogo um pouquinho mais cadenciado e tudo mais. Enfim, a ver o que esse Clippers tem para apresentar para a gente com mais tempo, porque até agora está muito 880, né? Ou está muito mal, ou está muito bem, então alguma coisa está descompassada nesse meio tempo aí, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para ver, mas, como eu disse, volto a repetir, dá sinais de boas melhoras esse time, se tornando, como eu disse, e vou repetir, o maior de LA. Olhando para frente, né, Renan, só para complementar isso aí, é um time que tem pouca flexibilidade no cap, né? Porque você tem aí jogadores sob contratos muito altos, né, que são Kawhi Leonard, James Harden e Paul George. O Westbrook já é um contrato um pouco menor. Então, assim, eu não vejo o Clippers conseguindo fazer muita coisa para talvez trazer jogadores complementares aí da temporada, né? Até a trade deadline, né? Claro que você pode pensar talvez numa troca aí de um Terrence Mann, mas eu acho que é um jogador fundamental, um dos mais jovens ali do elenco, né? Até mesmo o Norman Powell, mas aí você perde um cara importante do banco, né? Você perde um importante para trazer 2, talvez, não sei se faz tanto sentido. Então eu acho que isso é um problema para o Clippers, caso eles precisem, e com certeza vão precisar, né? Já que a temporada é muito longa. Então essa flexibilidade no cap, né, que é uma coisa que a gente tem que ficar de olho mesmo.